Jogando para Ganhar é um livro que mistura reflexões sobre o Brasil, sobre política, sobre a nossa realidade, com ideias de alguns autores que eu considero importantes e que ainda são pouco conhecidos no Brasil, como, por exemplo, o sociólogo holandês Geert Hofstede e o Yuval Harari, que escreveu 2 livros, o Sapiens e o Homo Deus, e alguns escritores que falam muito sobre política, especialmente 2 escritores americanos, David Horowitz e Saul Alinsky, que ainda são pouco conhecidos aqui e são referências muito importantes para a gente entender a dinâmica da política, especialmente da política eleitoral. Essa é uma pergunta interessante, né, que surge de tempos em tempos. O brasileiro sabe votar? O brasileiro está preparado para votar? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa examinar o sistema eleitoral que nós temos, né? É um sistema extremamente complicado. Para as eleições, para deputados e senadores, por exemplo, no sistema proporcional, a maioria dos eleitores não entende como funciona. Essa questão de você ter o quociente eleitoral, de você votar numa pessoa e aqueles votos são computados para determinar o número de vagas no parlamento. Então, você pode votar em alguém e ajudar indiretamente uma outra pessoa a ser eleito. O sistema tem um número muito grande de partidos e um número excessivamente grande de candidatos. Então, você como cidadão tem uma tarefa praticamente impossível, né? Imagina um cidadão agora que vai eleger nas próximas eleições um deputado estadual, um deputado federal, 2 senadores, um governador e um presidente. Por exemplo, quantos candidatos a deputado federal existem no seu estado? Eu diria algumas centenas, talvez mais de 1000 candidatos. Como é que você, eleitor, vai escolher entre eles? Como é que você vai conhecer as ideias de cada um, os programas de cada um? É praticamente impossível. Quando você junta isso com o voto obrigatório e com o grande desconhecimento das pessoas, quase 50% dos eleitores no Brasil ganham até 2 salários mínimos e só tem o ensino fundamental, você cria um sistema praticamente impossível. Você dizia que a representatividade no Brasil é baixa, é constatar um fato. A maioria dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, dos eleitores, não se sente representada nos parlamentos, né, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, especialmente no Congresso. Como é que a gente pode ter a maioria dos cidadãos, a maioria dos eleitores se sentindo mal quando olha para o Congresso Nacional, né, vendo a grande quantidade de parlamentares que representam interesses que não tem nada a ver com o interesse da população, quando esses parlamentares foram eleitos pelo povo brasileiro? O parlamento, o Congresso, hoje não representa os valores da sociedade brasileira. E é esse nó que a gente tem que desfazer. Para a gente resolver a crise de segurança pública no Brasil, é uma crise que foi criada ao longo de 3 décadas pela degradação da nossa legislação penal e da capacidade da nossa polícia. Para resolver essa crise, é preciso fazer 3 coisas. Primeiro, nós precisamos reinventar a nossa polícia. Segundo, nós precisamos retomar o controle dos presídios. E terceiro, fazer alterações urgentes e profundas na lei penal. Só para dar um exemplo, enquanto nós estamos aqui conversando, está se aproximando o feriado do Dia dos Pais. Centenas, talvez milhares de criminosos condenados em todo o Brasil estão saindo da cadeia para a saída temporária do Dia dos Pais. Isso inclui criminosos condenados por crimes hediondos, como sequestro, estupro, homicídio, pedofilia. Esses criminosos vão sair da cadeia por vários dias e vão cometer outros crimes. Muitos deles não vão nem retornar à cadeia. Esse absurdo é consequência de uma decisão tomada pelo STF em 2006, porque a lei anteriormente impedia que criminosos hediondos tivessem esse benefício da progressão de regime. Em 2006, examinando o caso de um pedófilo
que tinha estuprado 3 crianças, o STF decidiu que criminosos hediondos também tinham esse benefício. E aí criou-se esse absurdo de criminosos condenados por crimes brutais saírem da cadeia para aproveitar o feriado dos Dias dos Pais. Aproveitar como? Matando, violentando, molestando, assaltando. Então, para a gente debelar a crise de criminalidade no Brasil, nós temos que ter a coragem moral de dizer que certas coisas são inaceitáveis. E isso resulta, eu acho que a primeira medida mais urgente é a alteração da nossa legislação penal. O eleitor brasileiro, quando vai às urnas, quando for às urnas nessas eleições, antes de tudo, tem que pensar em valores. Não vote em um candidato porque ele está prometendo um plano maravilhoso para a economia, ou porque ele vai fazer uma reforma fantástica, ou porque ele vai dar um aumento para a categoria profissional a qual você pertence. Vote em alguém que tenha coragem de dizer que representa os valores que você representa, os valores que você honra na sua família, no seu trabalho, nas suas atividades. Então, escolha o seu candidato pelos valores, não escolha pelas promessas do que ele vai fazer quando chegar lá.